No seu entendimento, o que é preciso fazer para que a igreja levante pessoas capacitadas, né? Você disse que há muitas pessoas fazendo boa teologia e outras uma teologia que aprisiona, que coloca até os crentes num cercadinho, onde o próprio pastor ele acaba tendo um controle sobre a vida dessas pessoas. Você vê hoje os cristãos capacitados com conhecimento suficiente para se colocar nesse debate? O que é preciso fazer com que a igreja prepare melhor os crentes para que eles tenham conhecimento bíblico, teológico, para ir nesses ambientes que você mesmo tem ido e frequentado, outros pastores, por exemplo, você citou Iago, para que possam também ingressar nesse debate que hoje até alguns temas se tornam sensíveis? Eu penso que a igreja não tem preparado, e quando eu falo igreja, Uhum. né, eu estou falando de forma bem genérica mesmo. A Sim. gente sabe que quando fala-se de igreja evangélica, são um emaranhado de igrejas evangélicas, né? Mas Sim. vamos falar a igreja como um todo. A igreja Sim. não tem feito o seu papel de preparar as novas gerações para que as novas gerações Uhum. ocupem esses espaços. Por exemplo, Sim. a gente vê, são poucos cristãos na imprensa fazendo a diferença. São Sim. poucos cristãos na academia fazendo a diferença. São poucos cristãos enfim, no mundo científico fazendo a diferença. Então a gente vê essas posições estratégicas da sociedade sendo ocupadas por pessoas que não têm a cosmovisão cristã. Uhum. Eu acredito que nós erramos e erramos há muito tempo, estamos Uhum. errando Uhum. continuamente, porque em linhas gerais, via de regra, a igreja ela é Sim. anti-ciência, ela é anti-debate, ela é Uhum. anti-diálogo, ela é anti-imprensa, entendeu? Uhum. Ela sempre tem um posicionamento de reativo, é sempre um Uhum. posicionamento de ser anti alguma coisa, quando Sim. deveria ter um posicionamento mais favorável, mais positivo. Então Uhum. eu penso que essa atitude reativa acaba afastando os Uhum. jovens dessas carreiras. Os jovens que eu digo, os jovens mais engajados, os Sim. jovens mais piedosos, Aham. aqueles que realmente entenderam, compreenderam o chamado de Jesus nas suas vidas, eles Uhum. acabam se retraindo, né? Tanto que você vê que na maioria dos casos, você vai concordar comigo, Uhum. quando há um jovem muito piedoso, ele já pensa logo em trabalhar na igreja Sim. ou ser missionário, Aham. alguma coisa do gênero. Uhum. Eu não tenho nada contra isso, eu sou pastor, né? Uhum. Você também é ministro do Evangelho. A gente sabe da importância dos ministros, dos missionários, Aham. eu acredito nisso Aham. tudo. Porém, a Sim. gente sabe que tem alguma coisa errada quando os jovens É. apenas olham para isso, né? Quando eles deveriam falar assim: olha, você é um grande jornalista, você é um jornalista sério, Uhum. ou você é um Uhum. grande cientista, né? Você é um grande advogado, um grande publicitário, um grande comunicador, um grande Sim. músico, Uhum. e vou expressar os valores do reino e tal. Mas a gente não vê isso acontecer, porque tem algum É. problema. É. Eu acho que nós poderíamos preparar melhor as novas gerações. Por exemplo, eu acho que tudo começa ali com as crianças e com os adolescentes. Uhum. Sabe qual é o grande problema, Daniel? Eu vejo muitos pastores enfim, lideranças eclesiásticas que ficam muito preocupadas ou chateadas quando os jovens entram na universidade e param de ir na igreja. Né? Esse é Sim. um problema recorrente, é um Uhum. problema em todo lugar. E aí eles ficam preocupados. Aí qual é a posição? É sempre a posição reativa. Aí eles começam a criticar, por exemplo, aí começam a bater de frente com essa questão do feminismo, aí Uhum. começam a bater de frente com a questão das questões de gênero, né, que chamam Uhum. de ideologia de Aham. gênero, começam a bater de frente. E isso, eu vou falar o que eu penso, isso só vai afastando os jovens mais ainda. O jovem que Sim. já está afastado, ele já vai falando, cara, esses caras não tem nada a ver. Quando a postura deveria Uhum. ser outra. Os pastores, os líderes de jovens, não ensinam, por exemplo, para os adolescentes bioética. Uhum. Eu não vejo. Ensinar bioética. Ah, não, mas adolescente não, é um papo muito cabeça. Não, Aham. tem que ensinar esse tipo de É. coisa. Então, se começar a abrir o jogo para conversar sobre
homoafetividade. Vamos conversar sobre isso com os adolescentes. Vamos conversar sobre aborto. Vamos conversar sobre feminismo na igreja. Vamos ver o que os adolescentes pensam. Vamos dar as nossas bases bíblicas para aquilo que a gente acha que, por exemplo, dentro do feminismo tá legal. Sei lá, pega a primeira onda do feminismo, luta por carga horária menor, que as mulheres... Pô, bacana. Mas vamos pegar a segunda onda. Poxa, aí já tem umas coisas que vai se chocar contra os valores do evangelho. Então vamos mostrar para os adolescentes que tem coisas legais, mas tem coisas que não são legais, e que essas coisas que não são legais não são legais porque elas se chocam com o que Jesus apresentou. Mas a gente não discute isso, cara. A gente fica só criticando. Você entendeu? Aí critica o negócio como um todo. O que você quer dizer é que a gente peca em mostrar para a nossa comunidade local, no caso aí jovens e crianças, qual é a posição bíblica a respeito desses assuntos, né? Então, quando esses assuntos estouram na sociedade, a gente já está... Não, eu acho que a gente peca, né? não é por... Eu acho que o pecado não está em mostrar a posição. A igreja tem que mostrar a posição dela. Eu não sou contra isso. Não, mas eu diria que é ensinar mesmo, né? O que eu estou dizendo é que não adianta gritar quais são os nossos valores de forma reativa por um público cristão que já se desencantou com a igreja. Porque isso só vai afastar mais ainda. Se a estratégia é tentar trazer para perto, vai só afastar. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse tem que ser um trabalho que deve anteceder esse posicionamento reativo. Se a gente ensinar, como eu falei, se discutir isso com adolescentes, pode ter certeza, cara, explicando, abrindo o jogo, eles vão compreender. Quando entrar na universidade, ele não vai ser engolfado, por exemplo, por toda a verborragia dos professores e tal. Então eu acho que a igreja erra, não tem jovens preparados lá manifestando a cosmovisão cristã, porque a igreja não debate, ela é anti, ela não conversa, ela não ensina como deveria, e aí ela não dialoga, daí os caras saem, né? Ou só ouvem esse tipo de discurso reativo. O cara acha que aquilo não é para ele, ou ele acha que é incompatível ser jornalista e cristão, é incompatível ser uma coisa e outra, e aí ele abre mão. Então, eu acho que poderíamos fazer um trabalho de diálogo maior, de ensino bíblico, mas com diálogo, começando com os adolescentes, abrindo o jogo, conversando, expondo. E na época que fui pastor de jovens, eu abordei com os adolescentes isso no ano de 2016. Cara, eu tenho certeza que eu fui vanguarda, porque eu não vi ninguém, até hoje, tô falando sério, até hoje eu não vi ninguém abordar isso. Eu fiz uma série de mensagem chamada Gênero, e eu afirmava o ponto de vista bíblico. Qual que é o ponto de vista bíblico? Homem e mulher os criou, não é? Exato. Mas eu, cara, estudei muito a perspectiva dos caras que trabalham teoria queer, as autoras e tudo mais. Estudei pra caramba e tal. E aí eu fui abrir o jogo com os adolescentes, trocamos ideia, expliquei tal. E aí vários depois vinham me falar: nossa, tô aprendendo isso na escola, eles estão ensinando isso, mas você já me explicou, tal. Então assim, já é uma outra caminhada. Esses adolescentes tiveram uma outra caminhada, uma outra percepção do tema, né? Porque eles ouviram, expliquei, mas mostrei a parte cristã. Então, quando os professores ensinaram eles, porque é carga curricular, eles não se chocaram, não ficaram abobalhados. Então, mas é tabu. Né? São poucos que têm coragem de trabalhar esse tema na igreja, de enfrentar os pais, entendeu? A gente talvez é porque falar. muitos líderes também nem estão preparados para tocar nesse assunto, né? Tem muitos pastores que temem ter que tocar e debater esse assunto, né? Também, mas devemos nos preparar, né, Daniel? Sim. Aí, se você tem um canal aqui de teologia que propaga conhecimento, o papel dos líderes você quer ser líder? Não importa se você vem de uma tradição batista, presbiteriana, metodista mais histórica, que valoriza mais o ensino teológico, ou se você vem de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, não importa. Se você é líder, quem está aqui assistindo, ouvindo, cara, você tem que se preparar. Hoje em dia não tem desculpa, a gente tem acesso a livros, tem acesso à informação, não é? Então, eu penso que esse é o caminho, a meu ver, esse é o caminho, sabe? Não é vender a mensagem, negociar a mensagem, não é isso, mas é começar a dialogar com os adolescentes.
Porque se não há Legal. diálogo, cara, não adianta depois, quando os caras fizerem 18, 19 anos, a gente ficar gritando lá, sabe? Sei o quê, e tal, os caras nem vai ouvir. É a minha percepção, entendeu? Legal. Concordo com você.